Sou caiçara. Bom. É engraçado, né? É. De uma cidade. Olá, meu nome é Camila Seoane. Eu sou conhecida no mundo da tatuagem como Seoane Camila. Sou do Brasil, de São Paulo, e moro no Porto, em Portugal. Bom, eu comecei a tatuar por influência de um ex-namorado. Eu sempre desenhei a minha vida inteira, sempre tive essa relação e essa conexão artística. E esse ex-namorado, ele sempre me incentivou. Ele já tinha tatuagem e ele falava: tatua, tenta, você desenha bem, vai ser legal. Tá parada nesse trabalho aí, ganhando pouco, sem conseguir, né, ir para um outro cargo, ir para um outro nível. E aí, de tanto eu dizer não, ele me deu de presente um kit de iniciante da China, aquela maquininha que tinha até o dragãozinho, e eu comecei, e eu me apaixonei, e nunca mais parei. E isso foi em agosto de 2015, foi em meados de 2015. Bom, sobre eu ter um mestre, sim, tive um mestre, tenho até hoje, eu falo, ele é meu mestre até hoje, o Aleixo. Quando eu decidi realmente começar a tatuar e levar isso a sério, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ele, né? E da onde que eu o conhecia? Ele era para mim a maior referência da cidade, de toda a região ali, Carlos Aleixo, o nome dele. Eu fiz a minha primeira tatuagem com ele um tempo antes de começar a tatuar, 1 ano antes de começar a tatuar. E eu sempre achei o trabalho dele incrível, incrível, incrível. Tanto que eu comecei, que eu decidi começar a... Desculpa. Tanto que eu escolhi ele para fazer a minha primeira tatuagem depois de ver um trabalho que ele fez muito incrível. Enfim, então eu realmente decidi que eu ia começar a tatuar, que eu ia levar isso a sério, e aí eu procurei ele para que ele pudesse me ensinar. Então eu ia alguns dias da semana, depois do expediente do trabalho, até o estúdio dele, e eu fazia alguma coisa no meu ex-namorado, fazia em algum amigo. E passado 1 ano mais ou menos que eu tava nesse processo de aprendizagem, eu ia até a casa dos meus amigos, tatuar eles iam na minha. Nossa, o que não faltam são registros dessa época. E aí ele viu a minha evolução e me convidou para tatuar no estúdio dele junto com ele. Eu acho que esse foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu o via como uma pessoa muito incrível, muito maravilhosa no que fazia, e ele me chamou para perto dele. E aí que eu comecei a aprender de verdade. A primeira tatuagem que eu fiz foi um número 013 no meu ex-namorado e nos amigos dele também. Então eu fiz nele e em mais 2 amigos. 013 é o prefixo do número da cidade de Santos, né? Cidade que eu nasci. Então eles escolheram. E também o 13 significa doido, maluco. A gente fala, você é muito 13, enfim, uma expressão para dizer que a pessoa é doida. E aí eles quiseram tatuar o 013. E tinha até tinta vermelha, tá? Era um degradê do preto pro vermelho. Incrível. Eu acho que eu posso colocar o meu estilo e o que eu mais gosto de fazer dentro de um tema de trabalhos sólidos. Eu gosto de bloco de cor, eu gosto de ver o bloco de preto, o bloco do colorido, eu gosto de contorno marcado, definido. A coisa mais realista não é a minha praia. Apesar de eu ter estudado, eu consigo fazer um trabalho realista, eu acho que foi o que eu mais estudei na minha vida quando eu só desenhava. Eu desenhava rosto, mas na tatuagem eu gosto de viajar, eu gosto da viagem, do desenho, a coisa muito igual ali, a foto. Bom, trabalho realista dá para ter viagem também, né? Dá bastante. É mais um ponto de vista, né? Mas eu acho que eu posso dizer que o meu estilo, nossa,
Eu não sei se eu consigo descrever em uma palavra. Olha, o que me influencia muito na cena artística, que me inspira, é a natureza. A natureza. Tanto as cores, as formas, as flores, a diversidade de texturas, de padrões, de tudo, assim. Eu sou uma pessoa que observa muito a natureza. Eu acho que pode ser um pouco isso também. Como eu nunca segui um estilo reto e marcado, eu amo o dark, o preto, só que eu amo a cor também. E eu acho que tem temas que cabem ter cores e tem temas que às vezes não precisa de cor. Então eu não tenho de repente uma referência artística, um nome. Tem alguns. E o Aleixo, que foi o meu mestre, e que é até hoje, eu tive muita influência dele, na verdade. Então, esses nomes incríveis que eu conheci, né, na tatuagem, do Nico Hurtado, Steve Butcher, esses psicopatas da tatuagem, foi ele que me passou. Tem o Vitor Portugal também, tem nomes assim que são vários que tem na minha cabeça, que ele me influencia. E ele foi uma grande referência e inspiração, porque eu via ele fazer a tatuagem. O Aleixo é um tatuador incrível e completo. Então ele sabe criar um lettering, ele sabe fazer um realismo, ele sabe fazer um old school. E eu acho que eu puxei muito essa influência dele também, do tatuador que tatua. Pra mim, a tatuagem... O que significa a tatuagem na minha vida? Significa eu. Eu e a tatuagem, eu acho que é algo que não dá para separar mais, sabe? Eu acho que é uma coisa que é a maneira que eu encontrei de jogar essa expressão para algum lugar. Foi a tatuagem que me deu a minha liberdade de me locomover, que me deu minha liberdade financeira, que me permitiu ver o mundo maior, muito maior do que anteriormente, que me permitiu ter todas as experiências que me permitiu ter todas as experiências que eu tive e que antes, trabalhando num trabalho comum, eu jamais imaginei que seria possível. Quando eu pensava em viajar para a Europa e eu via as pessoas falando, porque eu fui para Paris, eu nem me colocava nesse lugar de que isso era para mim, sabe? Isso nem passava pela minha cabeça. Eu ouvia isso e legal que você foi para Paris, mas isso não é para mim. Isso não é para mim. E depois que eu comecei a tatuar, a minha cabeça explodiu e eu entendi que o mundo era muito maior e que eu podia sim viver um monte de coisa que eu nem imaginava. Então, a tatuagem é a minha vida, é a continuidade aqui, ó. Se tivesse mais um braço aqui, ia ser tatuagem, mais uma perna. Eu acho que é isso. Bom, a relação entre o tatuador e cliente é uma relação de troca e de confiança extrema, né? Eu sempre agradeci e respeitei muito, porque quando eu comecei a tatuar, o meu maior medo era errar, entregar algo que não fosse bom. Então essa confiança da pessoa era algo que eu só faltava ajoelhar para falar obrigado por vir aqui fazer isso, que eu sei que não tá bom ainda, mas um dia vai ficar. É incrível, eu me sinto extremamente grata por todo mundo que vem e que me escolhe. Tem um monte de tatuador, né? Tem um monte de artistas diferentes e eu acho um privilégio quando alguém chega até mim, me escolhe e até hoje, eu achei o seu perfil, alguém falou do seu trabalho. Eu tenho um enorme respeito mesmo por isso e eu sempre posto isso no meu Instagram. Se eu pudesse escolher, eu gostaria muito de fazer um art fusion com uma artista chamada Rockin' Rabbit.
eu amo e eu me identifico imensamente com o trabalho dela. É psicodélico, é colorido, também é dark e é uma referência bem forte assim do que eu gosto. Ela tem os dois lados também, a cor e o preto. E eu me identifico bastante com o trabalho dela. Fora do mundo da tatuagem, o que me inspira, sem dúvida alguma, em primeiro lugar é a música e em segundo lugar é a natureza. É isso. Bom, um momento caricato aí da minha carreira foi, acho que no segundo ano eu tava tatuando, e aí entrou uma menina pra tampar o nome do ex-namorado dela no pé, né? E essa menina, ela fez um escândalo gigantesco no estúdio. Ela me xingou de nome, você pode falar palavrão? Ela falava, sua filha da puta, eu vou passar esse papel na sua cara. Enfim, não parava. A gente pediu comida, ela queria bater no estafeta, porque ela disse que ele não falou direito com ela no chat. Ela deu em cima do cliente do Aleixo, que estava tatuando, nós tatuávamos numa sala grande. Deu em cima do menino, começou a tomar cerveja, queria pagar cerveja pro menino. Ela causou e ela foi convidada a se retirar do estúdio, foi isso. E ela me deu um cheque sem fundo também, ela não pagou a tatuagem. Foi isso. Essa menina aí marcou. A dica que eu daria para alguém que está começando hoje, eu acho que seria ter a consciência de que nada acontece rápido, tudo é um processo lento e a constância, sem dúvida, vai ser o que vai fazer você chegar lá. Não desistir nunca, treinar todos os dias, tirar que seja 5 minutos, mas tem que ser todo dia. A constância, ela vai fazer você chegar lá sem dúvida alguma. Esse imediatismo que a gente vive hoje em dia, ele não é real. Ele é algo que a gente acha que tem que ser dessa forma, mas não é. As coisas sólidas e de verdade, elas são construídas com o tempo. Então, constância e fé e esperança, porque você vai chegar lá.